Pessoal, então, boa noite. Vocês estão tudo na turma certa, né? Arquitetura e Organização de Computadores, GSI 013, correto? O objetivo dessa aula de hoje é apresentar a disciplina para vocês e discutir as regras do jogo. Como vocês sabem, toda disciplina tem que ter um plano de ensino. Esse aqui, vocês estão vendo na tela aí, é o plano de ensino da nossa disciplina. A ementa é a parte que o professor é obrigado, por lei, a cobrir com vocês. Beleza? E o professor pega esse textinho aqui, que descreve os vários tópicos que a gente tem que cobrir, e organiza ele em aulas, que estão aqui. Então, na primeira aula, a gente vai discutir o que é arquitetura e organização de computadores e como é que a disciplina vai transcorrer, como é que vai ser a avaliação, material de consulta, a bibliografia de consulta, ferramentas de software que a gente vai precisar e sistema de avaliação, beleza? Então, antes de discutir, a gente entrar em o que é arquitetura e organização de computadores, vamos discutir as regras do jogo, pode ser? A primeira coisa que a gente precisa discutir é o seguinte: as nossas aulas elas vão ser quase todas síncronas, ou seja, vão ser videoconferências, beleza? Na segunda-feira é das 8h50 às 22h30 e na quinta é das 7 às 8h40. E a gente sempre vai estar usando a plataforma do MS Teams para fazer essas videoconferências. 10 horas aula vão ser referentes a atividades assíncronas, ou seja, eu vou passar alguns trabalhos para vocês fazerem em casa. Beleza? Em termos de software, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um sistema operacional, pode ser qualquer um desses, e a gente vai precisar do Microsoft Teams. Aparentemente todos vocês que estão assistindo essa aula têm instalado, certo? Além deles, a gente vai precisar de dois programas. O primeiro deles é o... tá faltando um aqui, desculpa. O primeiro deles é o MARS. O MARS é o MIPS Assembler and Runtime Simulator. É um software gratuito que vocês podem baixar nesse endereço. Agora, se vocês forem muito preguiçosos como eu para ficar digitando esses endereços, vocês podem ir no Google, escrever MARS, MIPS e vai ser o primeiro link lá. Beleza? É um executável bem pequenininho, ele é gratuito e ele é bem minimalista. A gente vai usar ele para escrever programas em Assembly. O outro software que a gente vai utilizar vai ser o Logisim. Vocês já ouviram falar dele? O João usa com vocês? Acho que usa, né? Então, o João conversou com vocês por que vocês estavam estudando SD? Ele chegou e falou: ó, vocês têm que estudar isso, depois vocês vão precisar em AOC. E acabou aí? Tá, por que a gente vai usar o Logisim? E nessa disciplina a gente vai, além de aprender a programar em Assembly, a gente vai construir um processador. E a gente vai construir ele no Logisim. Ou seja, tudo aquilo que vocês aprenderam de SD, a gente vai usar para construir um processador. E não é um processador de brinquedo, a gente vai construir um processador de 32 bits. Não assustem, a gente vai fazer isso passo a passo. Fiquem tranquilos, depois quando a gente for ver o conteúdo, o que é a disciplina, vai ficar mais claro para vocês. É por isso que a gente precisa do Logisim. Então a maioria de vocês já teve contato com o Logisim, não deve ser um problema. Mas da primeira vez que eu usar o Logisim com vocês, eu vou dar uma revisadinha no software. A vantagem do Logisim em relação a outros softwares de simulação de circuitos elétricos é que ele é minimalista, ele é bem simples de usar. Então a gente pode se concentrar no nosso diagrama e não na ferramenta. É a mesma coisa do MARS. Ele é bem simples, então a gente se concentra no Assembler e não na ferramenta. Beleza? No Assembly e não na ferramenta. Tá, se vocês não têm claro na cabeça de vocês o que é Assembly, não se preocupem. O objetivo dessa disciplina é deixar isso claro na cabeça de vocês. Um dos objetivos. Tá bom. Para atendimento e para a gente se comunicar, eu posso atender vocês assincronamente
meio fora de discussão no Teams, ou sincronamente. A gente pode agendar uma reunião e eu atendo vocês. Beleza? Se vocês não tiverem nenhum problema em expor a dúvida de vocês, eu pediria que vocês usassem o fórum. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, e daí eu respondo uma vez só. Se vocês forem acanhados, tímidos, não quiserem que as outras pessoas saibam onde você tem dúvidas, pode me mandar uma mensagem privada, que eu vou responder privado para você. Beleza? Vocês entenderam isso? A gente não vai deixar um horário pré-agendado para dúvida, porque a experiência me mostra que você só tem dúvida antes da prova, quando tem. Então eu vou tentar acomodar vocês tudo nos melhores horários possíveis quando vocês precisarem. É melhor do que eu marcar um horário para ficar aqui sentado aqui, vendo o YouTube, esperando ninguém aparecer. Combinado? Quanto à avaliação, ela vai ser feita da seguinte forma: a gente vai ter 2 trabalhos práticos. Tem outro erro aqui. Deixa eu já anotar meus erros, né? Nossa, tem uma aranha no meu caderno. Morra. Uma aranha, cara. Eu abri o caderno, tinha uma aranha aqui dentro. Cheira de boa. É que eu tenho vários cadernos, cara. Esse aqui é o caderno de AOC, onde eu anoto as coisas. Não, mas ela não tinha bundinha vermelha, ela não era meio azul. Ela era pretinha. O máximo que aconteceu... Tá, pessoal, é o seguinte, tá errado aqui, eu vou consertar, tá? Isso aqui é o plano de trabalho preliminar, eu ainda tenho que alterar ele. E tem uns pontos que a gente vai alterar, que são passíveis de alterar. Então são 2 trabalhos práticos, cada um vale 5 pontos, referentes às 10 horas previstas para atividades assíncronas. Beleza? Então vocês vão fazer o trabalho, vai contar presença para essas 10 horas e vai ter a pontuação também. E aí a gente vai ter 2 avaliações meio que síncronas, nos dias 23/8 e 25/10. Como é que vai funcionar essas avaliações? Sabe quando um professor aplica uma prova para você durante a aula, você tem 100 minutos para fazer a prova? Mesma coisa. O que vai mudar é o seguinte: a prova vai ficar disponível para vocês a partir da meia-noite 1, do dia da prova, do dia 23, por exemplo, e você tem até as 11h59 da noite para me entregar a prova. E então você tem o dia inteiro para fazer a prova, mas a prova vai ter um conteúdo que deveria ser passível de ser feito em 100 minutos, beleza? E isso aqui que está aqui era do semestre passado. Eu apliquei a prova síncrona e dei 100 minutos para os caras, mas foi péssimo, porque eu tive que fazer múltipla escolha. Então, tinha lá A, B, C, D. Tu respondia C, era D. Tu zerava a questão. Não é assim que eu corrigi a prova. Não é, assim eu não consigo avaliar você. Se eu peço para tu fazer um programa para mim em Assembly, tu faz o programa, ele não funciona, mas tu me entrega o que tu fez, eu consigo saber o que você sabe, o que você não sabe, onde você errou. E aí eu consigo te dar uma nota parcial. É um jeito muito melhor de avaliar vocês. Assim eu consigo ter certeza do que vocês sabem ou não. Beleza? Então eu sugiro que a gente volte a fazer assim. Se ninguém apresentar nenhuma contraposição, eu gostaria de adotar essa abordagem. É melhor, cara. Esse negócio de múltipla escolha não funciona. Principalmente porque a abordagem da nossa disciplina é extremamente prática. Tá, então, os dias previstos para as provas são dia 23/8 e 25/10. Eu peço a vocês que vocês olhem se esses dias estão bons, se tem algum problema. E a gente, na aula de quinta-feira, a gente discute
os possíveis problemas e, eventualmente, se for necessário, se for justificável, a gente muda essas datas. Beleza? Só que vocês têm que trazer essa discussão na quinta que vem, porque depois disso eu tenho que entregar o plano final. Então olhem lá os outros horários que vocês têm com os outros professores. Eu não tô nem aí de mudar, eu sou bem flexível. Mas eu sou flexível agora, depois a gente vai manter essas datas, beleza? Sim. Então, vocês ainda têm direito a um trabalho de recuperação. E esse trabalho de recuperação ele vai ser guiado. Eu vou ver quais são as suas deficiências e aí eu dou o trabalho para você nas suas deficiências. Entenderam a ideia? Por exemplo, a gente está vendo recursão em assembly. Tu falha miseravelmente na questão de recursão em assembly na P1. Aí eu te dou uma prova de recuperação para você fazer um trabalho de recursão. Se tu fizer direitinho e me mostrar que você aprendeu, eu corrijo sua nota. Entenderam a ideia? O único problema desse trabalho é que vocês vão ter pouco tempo para fazer ele. Tá? Porque o nosso semestre é meio apertado. E eu só posso dar ele para você depois da P2, certo? Porque você tem que saber se você vai fazer o trabalho ou não. Literatura. Você sabe que a biblioteca voltou a funcionar? Então, isso significa que vocês novamente têm acesso físico aos livros didáticos. Então eu recomendo que vocês utilizem esse primeiro livro aqui, ó, Hennessy e Patterson. Arquitetura de computadores. Não, desculpa. O 2 aqui, ó. Organização e projeto de computadores. A interface software-hardware. Ele cobre muitíssimo bem a nossa disciplina. Os autores, que é o Jay Hennessy e o David Patterson, eles são os caras que criaram a arquitetura de computadores arquitetura de processadores que a gente vai estudar. Então, obviamente, o livro deles cobre muito bem esse conteúdo, certo? Eles escreveram ambos esses livros. Esse primeiro livro ele é mais adequado ao C2, que vocês não têm, só o PCC tem. E o segundo livro, Interface Software Hardware, é mais adequado para o C1. Tem várias edições, se eu não me engano está na quinta edição. A melhor é a quarta, a que tem a capa meio azul arroxeada. Beleza? E aí você tem vários outros livros complementares. Eles servem para vocês cobrirem a teoria, mas como a nossa disciplina é extremamente prática, o melhor livro mesmo é a referência 2. Beleza? A gente ainda tem algumas referências gratuitas disponíveis na internet, que era o que a gente usava, mas como agora a gente tem acesso aos livros, eu recomendo vocês fortemente a conseguirem uma cópia desse cara aqui. Beleza? Tá, o último assunto que eu preciso discutir com vocês de regra do jogo é presença. Gente, honestamente, bom, o que vocês esperam de uma pessoa que dorme dando aula? Que ele não deve estar nem aí se os alunos estão na sala ou não, certo? Na realidade eu não estou muito preocupado. Na realidade eu não estou nem aí se vocês estão na sala ou não. O importante para mim é que vocês estejam aprendendo aquele conteúdo, porque eu sei que ele é importante para vocês. Depois eu vou tentar convencer vocês de que ele é importante. Mas a gente tem as normas de graduação, e as normas de graduação obrigam o professor a controlar a presença de vocês. Então, como que eu controlo a presença de vocês? No Microsoft Teams, depois que termina uma reunião, eu posso baixar uma lista de presença. Ela me lista todo mundo que entrou na aula. Ela até fala quanto tempo você ficou. Só que eu não vou ficar olhando se você ficou 100 minutos lá na aula. Eu vou ver se você entrou ou não na aula. Entenderam a ideia? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Então tá. Se vocês conseguirem a façanha de deixarem de pegar o celular para entrar na aula e não tiverem frequência suficiente, vocês vão reprovar por frequência. Vocês entenderam essa ideia? Você acha, cara? Faz 15 anos que eu dou aula.
todo semestre tem pelo menos um desgramento que fica com 90 de média e reprova por frequência. Cara, brasileiro tem que ser estudado, mas não teve um semestre que isso não aconteceu. E todo semestre eu falo isso para vocês na primeira aula. Vocês podiam quebrar meu discurso e não fazerem isso esse semestre, daí o semestre que vem eu vou poder falar assim, só teve um semestre que isso não aconteceu. Porque por enquanto o meu discurso é nunca aconteceu. Beleza? Olha, cara, eu tenho esperança de que isso deixe de acontecer pelo menos uma vez antes de eu me aposentar. Mas até tem tempo ainda. Deus queira que vocês não repitam a façanha. Então tá, pessoal. Tirando essa parte do caminho, então a gente está aqui, ó, a introdução ao estudo de arquitetura e organização de computadores. Eu vou perguntar para vocês, alguém tem alguma ideia do que é arquitetura e organização de computadores e por que isso é importante para o aluno de TI, para o aluno do BSI? Para criar calculadoras. Vocês estão ligados que vocês estão falando um monte de baboseira, né? Gente, ó, seguinte, primeiro misconception que vocês têm aí, o primeiro conceito que está nublado é o que é um computador. Quando vocês falam de computador, vocês pensam num PC, num smartphone, não é? Quem falou isso? Foi o Luiz Otávio? Você reprovou comigo? Como é que você conseguiu essa façanha, cara? Você foi daqueles que reprovou com 90 por falta? Beleza. Então, ó, você viu? O Luiz falou pra gente, ó. Um computador, na realidade, não é um PC. Um computador é um processador. Olha o nome, computador. Aquele que computa, aquele que calcula. Dentre todos os componentes que compõem um PC, qual é a parte desse sistema todo que calcula, que faz cálculos, faz aritmética e lógica? É o processador, não é? Então, quando a gente fala de arquitetura e organização de computadores, a gente está falando de como idealizar e como construir um processador. Hã? Não tem a ver com o PC Gamer, cara. Mas olha, se serve de console, eu vou usar vários exemplos de jogos para explicar os problemas que existem. Meus exemplos todos têm a ver com assuntos que interessam a vocês. Por exemplo, hoje na aula da manhã eu estava discutindo com os alunos como é que o CS foi escrito há 20 anos atrás. O Counter-Strike. Porque, na verdade, vocês já viram o código do CS? O código original, né? É muito porco, cara. É muito porco, mas é uma obra-prima, cara. Tá, beleza. Então, hoje o que eu quero fazer com vocês é apresentar todo o conteúdo da disciplina e tentar convencer vocês de que a arquitetura e organização de computadores é um assunto que vocês têm que saber. Beleza? Daí a gente vai ter uma aula na quinta-feira que a gente vai discutir o histórico da evolução dos computadores. A gente vai falar desde 44, quando o computador começou, computador eletromecânico, né? Começou a ser idealizado até 2019. Eu vou gastar um tempinho falando um pouquinho antes disso, mas não é muito importante pra gente. Por que eu parei em 2019? Porque 2020, 2021, muito pouca coisa aconteceu. E o que aconteceu em 2020, 2021, eu vou discutir com vocês no final do semestre. Beleza? Para fechar todo, para ir full circle.
Depois a gente vai falar da visão geral da arquitetura von Neumann. E esses nomes aqui, arquitetura, organização, arquitetura, são péssimos. Porque essa arquitetura aqui diz respeito a como que o processador deve funcionar. Essa organização aqui diz respeito a como que você vai construir, que sistemas digitais você vai usar para construir o processador. Essa arquitetura aqui tem a ver com como construir um sistema computacional, o PC. Na realidade, quando o von Neumann propôs essa arquitetura, ele usou ela para construir o EDVAC, mas isso aqui a gente vai discutir no histórico, tá? Daí, essa visão... Vocês já ouviram falar desse cara? O John von Neumann? O von Neumann? O João falou do von Neumann? Sabe que o von Neumann, ele era um matemático, né? Ele trabalhou no projeto Colossus, na criação do primeiro computador eletromecânico. Ele escreveu um livro sobre a matemática da física quântica, mas não é o trabalho que eu mais admiro dele. O trabalho que eu mais admiro dele foi um tratado sobre autômatos autorreplicáveis. É um nome bonito, não é? Um autômato autorreplicável é uma máquina de Turing capaz de se copiar a si mesmo, fazer uma cópia dela. E a definição de vida é um organismo capaz de se duplicar, não é? A definição mais fundamental de vida. O von Neumann criou a teoria matemática que fundamenta a existência de vírus de computador. Fala que não é a coisa mais massa que o cara fez. É isso aí, é de 56 a 59, eu não lembro direito. Em cima do trabalho do Alan Turing. O Alan Turing vocês já ouviram falar, né? Vocês vão... Na realidade, cara, não é bem assim. O Alan Turing, quando ele idealizou aquela máquina, o Enigma, vocês viram o filme, o Jogo da Imitação? Então, aquela máquina, o Colossus, né, que era o nome daquele computador, ele é o que a gente chama de computador de propósito específico. Ele era um sistema computacional e o processador dele ele não era genérico, ele não podia ser configurado. Ele executava um e apenas um programa. Vocês entenderam? Imagina você construir um computador que só roda, sei lá, Horizon Zero Dawn, não roda mais nenhum outro tipo de jogo. Ou você construir um computador que só faz cálculo de trajetória balística. Foi isso que o Turing fez. Ele fez um computador que testava combinação de chaves para quebrar o código do Enigma. E o que o Turing fez, né? E daí, terminada a guerra, o Colossus virou um segredo. A gente vai discutir isso em detalhes na quinta-feira. Virou um segredo de Estado. E aí os caras que trabalharam no Colossus voltaram para as universidades de onde eles vieram e foram construir os computadores deles. Por isso que o primeiro computador que durante muito tempo ele ficou sendo conhecido como o primeiro computador do mundo foi o ENIAC. Era um cara que tinha trabalhado nesse projeto, no projeto do Colossus, lá em Bletchley Park. E o von Neumann também, ele foi lá e foi construir o EDVAC. Mas o ponto é, esses computadores eles eram de propósitos específicos. Você construía um aparato para resolver um e apenas um problema. Contribuição do von Neumann, contribuição que e foi uma contribuição. Hoje em dia é óbvio que ele propôs, mas na época não era nem um pouco. O que o von Neumann propôs foi um jeito de construir um computador que podia ser programado. E aí, essa arquitetura é o esquema von Neumann, seria um melhor nome. É como organizar um sistema computacional para que ele seja capaz de executar qualquer programa. Infinitos programas. Beleza? E a gente vai estudar isso em detalhe nessa aula. Depois, a gente vai discutir o que é arquitetura de computadores. Lembra que o nome da disciplina é Arquitetura e Organização de Computadores? A gente vai falar especificamente o que é arquitetura de computadores. A gente vai falar o que é linguagem de máquina e o conceito da ISA, Instruction Set Architecture. Então, o que a gente vai fazer é especificar como é que um computador deve funcionar.
E daí, nessa aula, eu vou discutir com vocês os diferentes tipos de arquitetura que existem e por que eu escolhi a arquitetura que eu escolhi para a gente estudar nessa disciplina. Fiquem tranquilos, a arquitetura que eu escolhi é a que é escolhida no MIT, a que é escolhida em tudo quanto é a universidade que presta aí no mundo, beleza? E não é a arquitetura de 86, na arquitetura da Intel. Tá, aí depois na aula de 26 a gente vai fazer a estrutura básica de um programa em Assembly, ou seja, a gente já vai começar a programar. Nessa aula eu vou apresentar o Mars para vocês, a gente vai carregar, vai escrever um primeiro programinha, vai montar ele. Um programa em Assembly você não compila, você monta. Isso aqui tudo vai ficar claro nessas aulas dia 22 e dia 26. Depois a gente vai continuar estudando o Assembly, que é na realidade o conjunto de instruções da arquitetura, para a gente entender como é que o processador funciona. Então a gente vai ver como é que a gente escreve programas que fazem aritmética, lógica, como é que a gente traduz um programa de C para Assembly. Depois a gente vai ver como é que a gente faz tomada de decisão em Assembly, os if, ou os while, aquelas coisas. Depois a gente vai ver como é que a gente faz entrada e saída de dados num processador. Depois a gente vai ver como é que a gente acessa a memória. Daí a gente vai ver como é que funções, procedimentos funcionam. E vamos ver como é que funciona a recursividade em Assembly. Isso aqui é igual para tudo quanto é processador, tá? E depois a gente vai gastar uma aula avaliando o desempenho de processadores. Isso aqui é bem importante. Deixa eu dar um número que vai assustar vocês. Na verdade, se vocês compreenderem, o número vai assustar. Pega o i7 ou o Ryzen 5. Quantas instruções de soma inteira de 64 bits vocês acham que esses processadores são capazes de fazer por segundo? Alguém arrisca um chute? Não. ...170 milhões de somas em um segundo. Entre 150 e 200. Varia, porque esses processadores têm várias variantes, né? Aí o cara assiste a série do Loki e fica falando em variante. Vocês não assistiram? Ah, por causa que eu falei de variante. Você viu o trailer? Não, vocês viram os trailers oficiais? Eu não falei nada que não estava no trailer. Eu só usei a palavra variante. Tem um jacaré, Loki, aparece no trailer. Olha, de longe, a melhor série da Marvel até agora. Muito bom. Quando terminou o 6º episódio, eu falei, putz, por que não tem 200 episódios? Olha, podiam não renovar o Falcão e o Soldado Invernal, podiam não renovar a Wanda, mas o Loki precisa renovar, cara, porque foi muito bom. Ótimo. Vamos ficar só com o Loki tá melhor. Porque, na boa, o track record da Marvel em série é horrível, né, cara? Porque aqueles agentes da SHIELD foi terrível, né? Bom, vamos voltar lá. Então, imagina, um processador executa vamos chutar baixo aí, 150 milhões de somas de 64 bits em um segundo. Você tem noção de como esse número é grande? Para e pensa. Se você nascer e você já soubesse teoria geral da contagem, e você já soubesse falar, e você começasse a contar, e você contasse um número diferente por segundo, sabe quando que você ia chegar em 1 milhão? Em 40 anos. Com 41, na real. Olha que louco, cara. Isso que é 1 milhão. Você passa 41 anos contando, sem ir no banheiro, sem comer, sem fazer mais nada, só contando. Um número por segundo. Então, 150 vezes isso é um número muito grande, concorda?
E o que a gente entende por desempenho de um processador? Porque vocês já escutaram muito falar assim, né? Que o poder computacional não está crescendo como antigamente, que vai ter... a gente precisa de uma alteração na forma de construir processadores para a gente poder suprir a demanda, que tem problemas que a gente não consegue resolver com os computadores clássicos. Você já deve ter escutado uma coisa ou outra sobre o computador quântico. Alternativa. A lei de Moore, isso mesmo. A gente vai discutir a lei de Moore em detalhes nessa disciplina, tá? Tá, então, me conta um negócio. Vocês sabem qual é o tamanho de um transistor hoje em dia, num processador comercial que nem o Ryzen 5? Varia entre 12 e 9. Sabe qual é o menor transistor que a gente já foi capaz de fazer, imprimindo uma pastilha de silício? Porque é impresso, né? A gente usa fotolitografia para construir processadores. 2 nanômetros. Mas não dá para diminuir mais que isso, cara. 2 nanômetros é menos do que 50 átomos de silício um do lado do outro. É muito pequeno, cara. É muito pequeno. É muito, muito, muito pequeno, cara. Então existe um limite físico de quanto pequeno a gente pode fazer o processador. Como que a gente resolve o problema de capacidade de processamento? A gente usa clusters de computador, a gente usa computação híbrida, em que a gente usa processadores, GPUs e TPUs e um monte de outros processadores ao mesmo tempo. A gente pode usar computação distribuída. Mas aí, para você escalar a capacidade computacional, o que você tem que fazer é escalar o teu parque de hardware hoje em dia. Você não pode simplesmente confiar, né, colocar toda a sua esperança na melhoria da pastilha de silício em si. E mesmo isso tem um limite. Existe uma lei que a gente vai estudar nessa disciplina que chama Lei de Amdahl, que ela fala o seguinte, depois a gente vai ver numericamente isso, tá? Eu só estou dando um overview para vocês de tudo isso nessa primeira conversa. A Lei de Amdahl fala o seguinte, que se você tem uma tarefa, um programa a ser executado, e você tem um processador, essa tarefa vai ser executada em T unidades de tempo. Mas se você tem uma tarefa e você tem 2 processadores, ela não vai ser executada em T sobre 2 unidades de tempo. Ela vai ser executada em T sobre 2 unidades de tempo, mais um delay, um atraso. Esse atraso decorre pelo fato de que o programa ele pode não ser paralelizável, completamente paralelizável. Na realidade, basicamente não existe um programa completamente paralelizável, porque você sempre vai ter que dividir seu dataset em pelo menos 2 partes. E para dividir o dataset, o processamento vai ter que ser feito. Esse processamento é sequencial. E o que a lei de Amdahl mostra pra gente é que se você for dobrando o número de processadores, vai chegar uma hora que você vai estar num patamar com um número X de processadores, e quando você dobrar o número de processadores, com o dobro de processadores vai demorar mais tempo para executar a tarefa do que com metade deles. Por causa que esse atraso na parte sequencial vai dominar o número. A gente vai ver isso numericamente. Mas a moral dessa história é a seguinte, mesmo a gente usar paralelismo, não vai levar a gente muito longe. Então a gente vai ter que procurar soluções alternativas. Aí vocês falam assim, é o computador quântico, professor. É para alguns problemas. A computação quântica ela resolve uma classe de problemas que chama QP, Quantum Problems. E os computadores tradicionais, esses que a gente está estudando, esses que a gente usa, eles resolvem uma classe de problemas que a gente chama de P e NP. Beleza? É que são problemas polinomiais ou quase polinomiais. Tem umas outras classes que ele resolve também.
Então, por exemplo, se você quiser fazer uma simulação física de um fenômeno quântico, não importa quantos computadores clássicos você tiver à sua disposição, essa simulação ela vai ser terrivelmente ruim. Para simular realmente um evento quântico, um fenômeno quântico, você precisa do computador quântico. Problemas de otimização, problemas de combinação, esses são todos problemas que caem na classe QP. Então, a computação quântica, ela meio que resolve o problema, ela vai aliviar um pouco a nossa fome por poder computacional em um conjunto de problemas que a gente nem resolve hoje em dia ainda. Mas ela não resolve o outra classe. Agora, existe uma escola de pensamento que diz que a classe QP ela pode englobar todas as outras classes de problemas. E que quando o computador quântico for capaz de resolver os problemas da classe clássica tão bem quanto, ou melhor que um computador clássico, aí você atinge um negócio que chama supremacia quântica. E aí o computador clássico se torna obsoleto. Vocês devem ter ouvido que o ano passado a Google falou que tinha atingido supremacia quântica. E é uma mentira desgraçada, né? Os caras que fizeram essa afirmação, eles não entendiam que era com supremacia quântica. O problema que eles resolveram mais rápido do que você resolveria num computador quântico, num computador clássico. Mas isso não é supremacia quântica. É quando o computador quântico suplantar o computador clássico em todas as possíveis tarefas. Isso não aconteceu. A definição está errada. A definição dos caras está errada. Supremacia quântica é. Porque, ó, o que é supremacia? A palavra supremacia. Eu sei que ela tem uma conotação ruim, porque a gente associa com supremacia branca, supremacia sexual, supremacia não sei o que lá. Mas a palavra supremacia ela não é ruim, ela é por si só. O que ela descreve é que se domina o resto, né? Quando você tem uma solução suprema, é uma solução que é melhor do que todas as outras que existem disponíveis. Então, a supremacia quântica é quando o computador quântico resolver todos os problemas que os outros computadores resolvem, melhor. Isso, mano, tá longe de acontecer. Nessa aula aqui de histórico da evolução dos computadores, na aula da quinta-feira, eu vou discutir com vocês isso. Em que fase do desenvolvimento dos computadores quânticos a gente se encontra e qual que é o principal empecilho que a gente tem para o desenvolvimento deles hoje. Oi? Não é só hardware, cara, é o jeito que ele funciona é diferente. Na realidade, a ideia do computador clássico é que você use dois fenômenos quânticos básicos. Entanglement, que é entrelaçamento, acho que em português, e interferência. Então, você pega e programa o computador setando condições que descrevem o teu problema. Aí ninguém sabe exatamente como é que funciona. Isso é verdade, ninguém sabe como é que funciona. A teoria mais aceita é que todas as possíveis soluções para o problema são consideradas em universos paralelos. Quando você interfere nos seus bits quânticos, uma resposta se cristaliza. Quase mágica, cara. Não, pensa assim, ó, você tem um bit tradicional. Quanta informação você consegue descrever em um bit? Duas unidades de informação distintas. Se você tem 2 bits, quantas unidades de informação distintas você é capaz de descrever? 4.
Se você tem 3 bits, você descreve 8 unidades de informação distintas. E assim por diante. É uma potência de 2, não é? Se você tem 1 qubit, você pode descrever quantas unidades de informação diferentes? Você pode só descrever 2. Porque você... porque para você tem que cristalizar a sua resposta no final. Quando você colocar o teu problema, codificar o teu problema nos qubits, eles vão ser considerados todos os valores intermediários entre 0 e 1. Mas para você olhar, quando você olha para o qubit, vai ser ou 0 ou 1. É aquela história da caixa lá do gato de Schrödinger, sabe? Mas quando você tem 2 bits, a sua resposta também vai ter que ter 2 bits. Mas você considera os 4 casos ao mesmo tempo. Pensa num programa que testa assim, ó. Você tem um número de 4 bits, beleza? Que é uma senha. E o teu programa vai tentar adivinhar essa senha. Então, você vai ter que colocar, será que a senha é 0000? Daí você chuta e faz um for, chuta isso, não é? Daí você vai comparar o 000 com a senha que você tem aqui. Se ele for igual, te dá a resposta verdadeira. Se não for igual, dá a resposta falso. Daí o teu for vai para a segunda tentativa. Será que é 0001? Aí você compara. Se não for, você vai tentar. Será que é 0010? E assim por diante, até 111, certo? No computador quântico, as 16 possíveis combinações são verificadas ao mesmo tempo. Entenderam? Então você não tem 16 passos. Na verdade você tem 16 passos, mas esses 16 passos acontecem ao mesmo tempo em universos diferentes. Quando você interfere... Oi? Exato, isso é o algoritmo de Shor. Você já deve ter ouvido falar do algoritmo de Shor, não já? O algoritmo de Shor é o principal showcase do poder do computador quântico. Ele mostra como quebrar uma senha criptografada com essas chave privada que a gente usa e virtualmente sem nenhum tempo. O problema é que é o seguinte, imagina que você codifica a senha e vai comparar ela. Como que você compara esse negócio? É isso que não é claro ainda no computador quântico. A solução do Shor, ela é elegante, porque ela usa série de Fourier, mas ela é dificilmente mapeada para resolver outros problemas. Mas, cara, nossa disciplina não é computação quântica. Eu só tenho que falar para vocês que esse é um possível caminho como parte da nossa solução. Pessoal, depois da aula 12 a gente vai ter um exercício de programação. A gente vai fazer programas aqui antes da primeira avaliação. Entre o dia 19 e o dia 23 a gente vai marcar uma aula extra de exercícios para treinar para P1, beleza? Beleza. Zero ponto zero 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 é infinitesimal o número de pessoas que estão trabalhando em computação quântica hoje em dia, comparado com o número de pessoas que estão trabalhando em outras áreas na computação. Mesmo porque a computação é provavelmente a área do conhecimento que tem maior número de especialidades distintas. E elas são extremamente voláteis, elas mudam muito rápido. Por exemplo, sabe qual que é a área da computação mais requisitada pelo mercado hoje em dia?
Nada de data science. É data science. Existe uma carência de profissionais de data science no mercado gigantesca. Antes de ser data science, sabe o que era? Alguns anos atrás? Não, desenvolvedor web. Antes disso, sabe o que era? Gerente de redes. Antes disso, foi gerente de bancos de dados. Antes disso, o programador já foi o que mais precisou. Mas ele é sempre alto. A gente sempre precisa de programadores. Mas algumas áreas, elas se sobressaem ao longo do tempo. Isso vai mudar. Por que a gente não tem essa necessidade de gente trabalhando em computação quântica ainda? A computação quântica está na sua infância. É mais ou menos como se a gente tivesse criado o primeiro computador, como se a gente estivesse criando o ENIAC ou o Colossus. A gente está nessa fase da computação quântica. Tem uma coisa que limita o desenvolvimento de computação quântica, que é a supercondução. Você sabe o que é supercondução, não sabe? Nossa, não é velocidade, é resistência. Supercondução é um fenômeno que foi observado há mais ou menos uns 30 anos, em que, sobre certas condições, alguns materiais ou compósitos, eles não oferecem resistência ao fluxo de elétrons. Todo material, ele é ou condutor ou isolante, não é? Vocês aprenderam isso em eletrônica, não aprenderam? Lá no segundo grau. Então, isso é uma mentira. Todo material é condutor elétrico. Mas existem bons condutores e maus condutores. O cobre é um ótimo condutor. A borracha é um péssimo condutor. Mas conduz eletricidade? Conduz. Só que numa quantidade ínfima. Beleza? Agora, o que faz um material ser bom condutor ou mau condutor? É quanto de resistência ele impõe contra a movimentação de um fluxo de elétrons por aquele material. Entenderam? Pare e pensa no seguinte: você está nadando numa piscina de água, está nadando numa piscina de Nutella. Em referência à cultura pop da idade de vocês aí. Ai, foi da idade de vocês aí que o cara entrou na piscina de Nutella. Não, eu sei que o conteúdo não é pra vocês hoje, mas esse cara postou esse vídeo há o quê? Há uns 4 anos? 5 anos? Vocês tinham 15 e 16, vocês estavam passando da fase de achar isso legal pra caramba, pra a fase, putz, o que esse cara tem na cabeça, não é? Então, a ofensa veio hoje. Há 5 anos atrás, eu não sei se a ofensa ia ser tão grande, não. Não, cara, eu nunca mais comi Nutella depois que eu vi isso, cara. São certas coisas que você não consegue desver, né, cara? Bom. Não vê, cara. Não vê. Cara, passa 8 horas assistindo um gatinho soltar pum de arco-íris no YouTube que você tá melhor servido do que você vê um cara numa banheira de Nutella. Acredite em mim. Imitando foca. Acredite no seu professor. Você não quer perder seu tempo com isso. Mas o ponto é, imagina que você tá nadando numa piscina de Nutella e uma piscina de água. Qual das duas piscinas você consegue nadar mais rápido? Na de água, não é? Porque a Nutella é mais viscosa. Ela vai na realidade, você não vai conseguir nem nadar. Você vai afundar que nem uma pedra. Ela vai oferecer muito mais resistência para o seu movimento. É a mesma coisa com os materiais. Um bom condutor, ele oferece pouca resistência ao fluxo de elétrons por ele. Um mau condutor oferece muita resistência. Supercondução é o seguinte: sob certas circunstâncias de temperatura e pressão, alguns materiais oferecem resistência zero ao fluxo de elétrons de um ponto ao outro. A implicação disso é a seguinte: se você colocar
uma corrente elétrica num material, por exemplo, um anel feito de um material supercondutor, essa corrente elétrica ela vai circular por aquele anel infinitamente, para sempre, sem perda. Porque o atrito, essa resistência ao fluxo de elétrons, ele faz com que alguns elétrons se transformem em calor ou luz. É assim que funciona uma lâmpada, cara. A resistência dentro da lâmpada, ou no chuveiro, a resistência dentro da lâmpada, ela transforma elétrons em fótons. A resistência dentro do chuveiro transforma elétrons em calor. Entenderam a ideia? Não, todo material é resistor. Só que existem bons resistores e maus resistores. É como eu falei, todo material conduz eletricidade. Alguns com maior facilidade, outros com menor facilidade. Quando você usa borracha para isolar um fio de cobre, o que você está fazendo é um sanduíche do material que é um ótimo condutor com o material que é um péssimo condutor. Então imagina... Não, é o contrário. O material conduz tudo. Ele não oferece nenhuma resistência. E isso é real, isso existe, é isso que a gente usa para construir computadores quânticos. O problema desses materiais é que eles precisam de uma temperatura muito baixa ou uma pressão muito alta para apresentar esse comportamento. Então, o cálice sagrado da física hoje em dia, e que vai revolucionar a nossa vida, é se a gente encontrar um compósito que é capaz de supercondução em temperatura ambiente ou próximo da temperatura ambiente. O primeiro material que a gente descobriu que era capaz de supercondução, ele só apresentava essa característica a menos 271 graus Celsius. Isso é 2 graus acima do zero absoluto. Hoje em dia a gente... Não, você consegue usando gases liquidificados. Em casa não. É por isso que não, nitrogênio líquido é muito quente para isso. Tem que ser hélio líquido. Sabe aqueles aparelhos de ressonância magnética? Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É o quinto estado da matéria lá. Isso é outra coisa. Isso. O ponto é, sabe a ressonância magnética? Ela usa um campo magnético muito alto. Sabe como é que se alcança esse campo magnético muito alto? Usando supercondução. E aí você precisa resfriar aqueles coils, aquelas bobinas de supercondutores. Aí você resfria elas usando hélio líquido. É por isso que é caro. Não, é que eles estão tentando fazer resfriamento passivo, que chama, né? Não, eu não vi isso, mas eu posso olhar para você. Tá, tô voltando aqui à disciplina. Daí a gente vai fazer a primeira avaliação naquele modelo que eu falei para vocês, das meia-noite 1 às 11h59, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês exemplos de questões que caem na prova. Então vocês não vão chegar para fazer a prova e vão ser surpreendidos com uma coisa que vocês não esperavam. Fiquem tranquilos. Daí a gente tem a vista da primeira avaliação e a resolução da prova. Isso que é importante, porque esse conteúdo inicial aqui, ó, ele é importante porque isso aqui descreve como é que o computador deve funcionar. Vocês vão aprender como é que o processador vai funcionar. Porque na segunda parte da disciplina a gente vai efetivamente construir o processador usando sistemas digitais. Beleza?
Depois que a gente construir, a gente vai falar assim, ó, a gente vai ter a segunda pergunta. Tá, o processador funciona assim. Como que a gente pode fazer ele ficar melhor? Como que a gente pode fazer ele ficar mais rápido? Como que a gente pode fazer para ele consumir menos energia? E é isso que a gente vai estar falando aqui, ó. A gente vai reavaliar desempenho e vai ver o que a gente pode melhorar no desempenho. Daí a gente vai discutir um pouco mais teoricamente, por causa de falta de tempo, duas implementações alternativas, a multiciclo e a com pipeline. Fiquem tranquilos, vocês vão entender com isso aqui. Isso aqui é basicamente importar a ideia de linha de produção da Revolução Industrial para dentro da execução de instruções de processadores. Depois a gente vai ter umas aulinhas mais informativas. A gente vai ter uma aula sobre como é que o processador se conecta à memória e à entrada e saída. Basicamente aqui eu vou explicar para vocês como é que um sistema computacional funciona. A cristalização da arquitetura fonômica. Isso aqui está perdido aqui, mas está na ementa, então eu sou obrigado a falar. Mas vocês normalmente gostam dessa aula porque essa aula é o que vocês achavam que a arquitetura e organização de computadores era. Beleza? Depois a gente vai ter uma aula sobre hierarquia de memória e memória cache. Vocês já ouviram falar de memória cache, não já? Então, a gente vai entender o que é memória cache e a gente vai entender o conceito de hierarquia de memória. Vocês já pararam para pensar aqui no PC de vocês têm vários tipos de memória diferentes? Tem memória RAM, tem a memória ROM, tem a memória secundária, que normalmente é o disco rígido, tem memória cache, tem registradores, tem um monte tem memória terciária, que é pendrive, a nuvem, CD, DVD, fita DAT. Por que a gente tem tanto tipo de memória? Na verdade, a gente organizou elas numa hierarquia para causar a ilusão de que a gente tem um monte de memória, toda essa memória persistente, ou seja, ela se mantém, ela não se perde quando você tira energia, e que ela é rápida para burro. Mas na realidade não é a verdade. Cada tipo de memória apresenta uma dessas características. Dependendo do jeito que a gente liga elas, interrelaciona elas, a gente consegue criar essa ilusão. E é isso que habilita o desempenho, é uma das coisas que habilita o desempenho dos sistemas computacionais modernos. Então a gente vai estar discutindo isso nessa aula. Depois a gente vai discutir como é que o processador interage com o sistema operacional. Essa aula é importante para a disciplina de SO que vocês vão fazer semestre que vem. Daí a gente vai discutir processadores multicore, processadores paralelos e processadores vetoriais. Um processador multicore é o que a gente tem hoje em dia em quase todos os nossos dispositivos. Um processador que tem mais de uma pastilha de silício tem mais de um processador dentro dela. Processadores paralelos são processadores que rodam uma tarefa ou diferentes tarefas ao mesmo tempo. E processadores vetoriais são processadores que a gente herdou dos supercomputadores. Eles fazem aritmética vetorial e não aritmética escalar. Sabem quais são os únicos processadores vetoriais que se mantêm ainda hoje em dia comercialmente? GPUs, pessoal. A GPU é um processador vetorial. A gente vai discutir GPUs aqui. Beleza? Daí a gente vai ter aulas de dúvidas, vai ter a segunda avaliação. Percebe que dia 25/10 eu vou fazer a segunda avaliação. Dia 26/10 eu dou as notas para vocês. E aí, quem tiver interesse em fazer o trabalho de recuperação tem que entrar em contato comigo. No dia 28 a gente vai fazer a vista da segunda avaliação e eu vou tirar dúvidas dos trabalhos. Daí dia 21, dia 1/11 vocês me podem tirar dúvidas dos trabalhos e dia 4/12 vocês me entregam o trabalho de recuperação e acabou o semestre. Vocês têm alguma pergunta, dúvida, questionamento, reclamação? É massa, não é o que a gente vai estar discutindo nessa disciplina? A gente primeiro vai ver como é que um processador é definido e para fazer isso a gente vai aprender o assembly dele. Depois que a gente entende como é que o processador deve funcionar, aí a gente vai falar assim, pera lá, como é que eu construo um circuito digital que faz isso, que realiza isso? É isso que a gente vai estar fazendo na segunda parte da disciplina. E na terceira parte da disciplina, a gente vai estar falando assim, bom, beleza, agora tem um processador, como é que eu faço ele ficar bom pra caramba? Como é que eu melhoro o desempenho dele?
Tranquila a ideia? Então, na prática funciona assim. Quando eu apresento a disciplina, os alunos falam: o Abdala é bravo, o Abdala é severo, o Abdala vai matar a gente de tanto estudar. É isso que acontece. Aí na prática, o que acontece? O Abdala é o professor que vocês deixam o trabalho para fazer em detrimento do trabalho de outro professor. O Abdala é o cara que avalia vocês adaptativamente. Não avacalhe na minha disciplina. Vocês querem um mapa de como passar nessa disciplina? Eu vou dar para vocês. Passar bem. Vocês viram que eu falei pro Luiz lá, que eu não sei como é que ele reprovou? Deve ter sido algum fator externo, como ele mesmo confirmou. O que vocês têm que fazer é não deixar uma dúvida passar. Por exemplo, a gente vai começar aqui, ó, na aula 3, na aula 4, a falar da arquitetura, de como é que o processador vai ser especificado. Eu vou discutir um monte de coisa aqui com vocês. Se tem uma coisinha que vocês não entendem, ou que vocês acham que não entendem, vocês deveriam me interromper e falar: professor, dá para o senhor explicar isso em mais detalhes? Professor, isso aqui é assim mesmo? Quando eu tô vendo a carinha de vocês, eu sei só de olhar para a cara de vocês se vocês entenderam o que eu falei ou não. Infelizmente, e aí eu proativamente, eu reexplico. Até eu ver você fazer aquela cara de sabe? Entendi. Infelizmente eu não vejo a cara de vocês aqui. Então eu preciso contar com a cooperação de vocês me falarem que vocês entenderam a porcaria. Beleza? Se vocês fizerem isso, não deixarem uma dúvida passar, esse negócio é um passeio no parque. E vocês vão aprender um negócio massa. Aí depois, por exemplo, na aula 5, a gente vai ver a estrutura básica de um programa em Assembly. Vai ter um monte de definiçãozinha nova aqui, regrinhas. Se alguma não ficar clara, pergunta. Mas aí, na aula 6, a gente vai usar o que a gente viu na aula 5. Se tem uma coisa da aula 5 e você percebe na aula 6 que ainda não está clara, pergunta. Eu prometo para vocês que eu nunca vou falar: putz, tu não entendeu isso ainda? Moleque, acorda pra cuspir. Eu nunca vou falar isso. Eu vou responder em detalhes todas as dúvidas de vocês. Beleza? Porque eu sou um acreditador firme de que não existe pergunta idiota. Beleza? E daí, às vezes eu vou dar umas dicas pra vocês. Falar assim: ó, galera, faz um programinha que faz isso aqui. Façam um maldito programa. Vai consumir uma meia hora de vocês. Mas quando eu falo para vocês fazerem isso, é porque eu sei que aquilo vai cristalizar um conceito importante na cabeça de vocês. Se vocês fizerem isso, é um passeio no parque. Aí, o que acontece? Assim, você sabe que o meu índice de reprovação é 25%. Sempre foi. É alto para burro, né? O que vocês acham? Meu índice de reprovação é um dos menores da Facom. Tá, mas eu... Quem que deu o prologue pra vocês? Ó, eu vou falar pra vocês não vão gostar de ouvir. O Alex é um ótimo professor. Ó, deixa eu continuar, né? Aquela que você fala uma frase e ofende as pessoas. O Alex é um ótimo professor. O problema é o seguinte: o Alex, ele ensina para vocês como você ensinaria numa universidade europeia ou numa universidade americana, em que o aluno toma as rédeas do seu aprendizado. O sistema educacional brasileiro não funciona assim. O aluno é um espectador pra gente. É uma coisa ruim ou uma coisa boa? Não, é como é. Esse é o problema. Beleza? Oi? Aí eu dei aula na Europa. Quando eu tava no meu doutorado, eu dava aula lá. Os alunos me adoravam, cara. Meus alunos me chamavam de Klein Vater. Pequeno papai. É.
Porque eu explicava passo a passo tudo pra eles. Eu dava aula, isso é alemão. Eu ensinava pra eles como eu ensinava aqui no Brasil. E eles não estavam acostumados com aquilo. Eles estavam acostumados com o professor aparecer numa sala de 300 alunos, dar uma palestra, e no final da palestra ele apresentava uma lista de referências ou de tópicos a serem estudados. E aí os alunos iam estudar. Eu falo alemão, cara. Ué, morei 6 anos lá, cara. Sie möchten kein Deutsch lernen. Vão aprender a OC, que é muito mais importante para a vida de vocês. Ou muito mais fácil. Baum. Uma árvore é Baum. Várias árvores são Bäume. E floresta é Wald. Pô, sabe aquele ministro da educação que a gente teve, o Weintraub? O cara não sabe o que o nome dele significa. Sabe o que significa Weintraub? Wein? Não, Wein é vinho. Vai pro inferno, né, cara? Wein significa vinho. Traub é uva. Então é uva de vinho. Sabia que para fazer vinho, você não usa essa uva que a gente come, né? A uva que a gente usa para fazer vinho é uma uva com uma casca mais grossa. O vinho tinto, né? Essa uva de casca grossa chama Weintraub. O cara não sabe o que o nome dele significa. É triste, né, cara? Então, basicamente, bom, ele sabia contar com o Lolo, né, cara? Com chocolate. Tá. Bom, não vamos falar de política, vamos falar de AOC. Agora me conta um negócio. Por que diabo a gente está estudando isso no BSI? Por que vocês acham que é importante vocês aprenderem esse conteúdo aqui? Sim. Sim. Para você criar um compilador, você tem que entender de AOC. Você está certíssimo. Tá, beleza. Eu vou usar o restinho da aula pra falar um monte de coisas pra vocês que vocês nunca ouviram e que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá bom? Me responde um negócio. Você acha que a gente programa em Assembly ainda hoje em dia? Não, a gente programa, mas é pouco pra caramba. Sabe por quê? Quando que você precisa programar em Assembly? Quando você precisa que... Oi? Quando você faz AOC, né, cara? Nada, firmware é tudo programado em linguagem de alto nível. Você quer produtividade. E os compiladores, e agradeçam a Deus que vocês não vão fazer compiladores, que é uma das disciplinas mais difíceis da computação, eles são extremamente otimizados hoje em dia. E os compiladores estão entre os programas mais complexos já escritos. Eles rivalizam com sistemas operacionais. Pra você ter uma ideia, um compilador faz parte de uma classe de programas que a gente chama de programas básicos. É engraçado porque esse nome ele é enganador. Quando eu falo para você de um programa básico, parece que você está falando de um programa simples, não é? Mas não é isso. Um programa básico em computação é um programa próximo do hardware, é um programa fundamental. O software básico é BIOS, é sistema operacional, é compilador, é montador, é ligador. Esses softwares que são a base. Que eu não tenho o quê? E eles estão muito... Exato. Então, quando que você precisa saber Assembly? Quando você vai criar um compilador. Quando que você precisa escrever um programa em Assembly? Mano, se você está usando um processador muito novo para resolver um problema de embutido, um software embutido.
Mas é sempre isso que acontece? Não, se o processador já existe há algum tempo, já existe um compilador para ele. Mesmo que seja um compilador via cross-plataforma. Sabe o que é um compilador via cross-plataforma? Você programa num sistema, como por exemplo o x86, mas compila ele para o processador do PS4. Entendeu? É possível fazer isso? É possível, a gente faz o tempo inteiro. E é assim que a gente escreve. Então, raramente você programa em assembly hoje em dia. Você vai ter mais chances de encontrar um trabalho para programar numa linguagem legada como COBOL do que para encontrar um emprego para trabalhar numa linguagem para programar em assembly. Porque a evolução dos compiladores é algo assustador. Quão bons eles são hoje em dia. Mas, então você fala assim, pô, esse compilador é tão bom, dane-se, por que eu estou aprendendo C? Vou programar tudo em Python. Na realidade não é bem assim. A compilação boa, ela funciona de umas linguagens próximas do hardware. Por isso que o C é tão forte ainda hoje. Tá, então essa é a primeira coisa. Os compiladores, eles funcionam bem, mas raramente a gente programa em assembly. Então por que a gente vai estudar assembly nessa disciplina? Porque a gente quer entender como é que um processador é especificado, como é que ele é definido. E o melhor jeito de eu aprender isso é programando. Tinha um outro jeito de eu ensinar isso para vocês. Eu podia mostrar a instrução e falar, essa instrução faz assim, funciona assim, dentro do processador ela rola assim. E as nossas aulas de noite iam ser eu falando sozinho e vocês dormindo ali. Se eu ensino para vocês programando, vocês vão ganhar um feeling da semântica por trás, da filosofia de funcionamento do processador. E isso vai tornar muito mais fácil a gente construir o hardware depois. Essa abordagem prática, vocês retêm esse conhecimento mais facilmente. É por isso que a gente vai estar discutindo aqui. Agora, aí você fala assim, pô, professor, mas nós somos do BSI. Eu vou trabalhar como gerente de redes ou desenvolvedor de sistemas. Eu vou estar programando anos-luz de distância de assembly. Por que eu estou estudando isso? Bom, nosso objetivo não é aprender assembly. Ficou claro para vocês isso, não ficou? A gente vai usar assembly para assimilar a filosofia de como é que o processador vai funcionar. Quais são as regras do jogo, quais são as regras de funcionamento do processador. Então, é só por isso que a gente vai aprender assembly. Mas aí você vai trabalhar, sei lá, com desenvolvimento de software middleware ou software aplicativos que você vai desenvolver você usa hoje em dia, tem aquele SDK em Java para iOS e tem um outro também, né, que usa uma linguagem estranha. Como é que chama? Vocês lembram? Para Android, a gente desenvolve usando... Oi? O Kotlin. Coisa dos infernos esse Kotlin. Kotlin. Então você vai estar desenvolvendo nessas linguagens, são interpretadas, estão anos-luz do hardware. Por que você precisa saber como é que o processador funciona? Olha esse exemplo aqui. Uma soma aritmética, uma soma inteira de 32 bits demora 4 ciclos de clock. Beleza? Uma multiplicação inteira demora, numa organização ruim, 31 ciclos de clock, e com algumas otimizações, o que aumenta consideravelmente o tamanho do circuito, 13 ciclos de clock. Então o tempo que se demora para fazer uma soma é 13 vezes menor do que o tempo que se demora para fazer uma multiplicação. Eu te falo isso é um fato. Beleza? Você guardou esse conceito na cabeça? Você vai lembrar disso daqui a 5 anos? Não. Mais o quê? Sim. As linguagens interpretadas são bem mais lentas do que as compiladas. Depois a gente discute por que isso. Mas o que eu estou falando para vocês é que lá no hardware, lá embaixo, se eu quero fazer uma soma, eu demoro 4 ciclos de clock. Se eu quero fazer uma multiplicação inteira, eu demoro 13. Beleza?
Agora, se essa soma é em ponto flutuante, eu demoro centenas de ciclos de clock. Se essa multiplicação é em ponto flutuante, eu posso chegar a demorar algumas centenas de ciclos de clock. Daí, então esse conceito está claro. Eu falei isso para você. Aí você fala assim, beleza, professor, daqui a 5 anos você não lembra disso. Ou você vai ser assim, o Abdala mesmo que falou um negócio desses. Mas isso está correndo na tua veia, você viu um exemplo disso funcionando, rolou aquele momento, então é assim, é por isso que é mais demorado. É esse que você vai lembrar para sempre. É esse que vai formar a base profissional que você vai aplicar na tua vida. E para eu causar esse então é mais lento mesmo, a gente tem que construir esse processador e ver isso acontecendo. Entendeu? Um outro exemplo. Vocês não fizeram PO ainda, vocês estão fazendo esse semestre, não é? Então, PO tem um negócio que chama métodos de getter e setters. Vocês já viram isso? É uma função que o único objetivo dela é permitir você consultar o valor de uma variável ou alterar o valor de uma variável. Certo? Esses métodos de getter e setter, eles são muito bons, porque eles, do ponto de vista de encapsulamento, eles mantêm encapsulado um objeto. E do ponto de vista de desempenho, isso é bom ou ruim? Muito mais rápido. Agora, quanto mais rápido? Daí a gente vai entender como é que funciona uma chamada de função em assembly. Você vai ver o custo que você paga em número de instruções e tipos de instruções para fazer essa chamada de função. Daí você vai entender que o teorema do não tem almoço de graça, vocês já ouviram falar disso aí, né? There are no free lunch. Em computação, em ciência, na vida, sempre que você ganha de um lado, você perde de outro. O que você está ganhando com esses métodos setter, getter, em PO? Você está ganhando encapsulamento. O que você está perdendo? Você está perdendo desempenho. Quanto? Pra caramba. Não é pouco, não. Por isso que o código do CS é tão tripão, assim, quase não tem chamada de função. Porque os caras que escreveram o código, eles sabiam que eles tinham um hardware limitado. E eles queriam que o CS rodasse tudo quanto era computador. Então eles tiveram que economizar processamento aonde eles puderam. A gente rodava CS nos computadores muito pau velho. E o problema nunca era o jogo, quando o negócio dava errado. Era sempre latência de rede. Por isso que a gente jogava na universidade. Depois do trabalho, a gente trabalhava até às 6 da tarde. Daí a gente ficava jogando CS depois. Porque a rede da universidade era rápida pra burro, né? E a gente jogava numa rede interna, daí a latência era mínima. Era muito divertido. Então, hoje em dia eu sou velho e decrépito, cara. Eu jogo às vezes, quando eu encontro meus amigos, ou mesmo pela internet, mas é muito pouco. Mas eu jogo videogame, você vai ver que minhas referências são bem atuais ao longo do semestre. Tranquilo. Jogo pouco, porque eu tenho 2 filhos, uma esposa e 2 cachorros. Daí você já imagina que tudo isso toma tempo, né? Então, por que a gente vai estudar esse negócio? Para quando vocês estiverem desenvolvendo os programas de vocês lá na frente, em alto nível, você fala assim, mas calma lá, eu tenho que implementar essa função. E essa função vai ser executada, essa função matemática vai ser executada bilhões de vezes aqui no meu programa. Quantos bits eu estou usando para essas variáveis? Qual é o tipo dessas variáveis? Será que dá para eu pegar e me livrar dessa divisão aqui, mexendo na álgebra? Será que dá para fazer uma álgebra aqui na equação para tirar essa divisão fora? Você só vai ter esse feeling, esse insight da possibilidade de fazer isso para melhorar o desempenho do seu programa, se você entender como é que a coisa funciona lá por baixo. Entenderam?
E acreditem, é isso que faz a diferença de você ir trabalhar numa empresa aí para ganhar 3 pau por mês, ou você ir para uma Big Tech para ganhar um salário 10 vezes maior que esse e ainda ações e outras coisas. Ou seja, você tem um trabalho normal, tem um trabalho oh yes. É esse insight. Sim, mas não nesse nível. Não nesse nível de qualidade que eu estou discutindo com vocês. Eles fazem stripping de biblioteca, tiram um monte de função que você sabe que não vai usar nas bibliotecas. Porque uma das coisas que deixa um programa lento é você ter que fazer caching desse programa. E aí, quando você linka estaticamente uma biblioteca, você carrega todas as funções da biblioteca. Quando você linka dinamicamente, se você der o azar do seu programa ser o primeiro a chamar aquela função, vai carregar toda a biblioteca. E essas versões light de programas fazem isso. Elas tiram funcionalidade, principalmente as funcionalidades que a gente sabe que são mais lentas. Quer ver um negócio que é lento pra caramba? Ordenação de dados. Os algoritmos de ordenação, vocês virem ED2. ED2 é esse semestre. Vocês vão ver em ED2. Vocês estão fazendo ED2? Então, em ED2 você vai ver algoritmo de ordenação. Parece meio idiota, parece que é exercício de programação para vocês treinarem, mas não é não. Algoritmo de ordenação é super importante. A gente precisa disso o tempo inteiro em computação. E esses algoritmos eles têm uma complexidade computacional alta. A maioria deles são O ao quadrado ou O n log de n. Vocês vão aprender esse negócio de complexidade computacional em ED2 também. E quando você precisa ordenar uma lista, o que você vai fazer? Você vai pegar um algoritmo que você implementou ou você vai usar um pronto numa biblioteca? Você vai usar um pronto numa biblioteca. Quem garante que você escolheu o algoritmo bom, o ideal para aquele tipo de dado que você está usando? Como que você julga se os algoritmos de ordenação que você está usando são bons, são adequados para o seu programa? Meu amigo, mas o que a gente vê é que um monte de software usando um algoritmo de ordenação horrível. Quer ver um exemplo? Witcher 3. Vocês jogaram? Ou não? Então, falando em Witcher 3, vocês viram que vai sair, teve o Witcher Con, o primeiro Witcher Con, e vai sair o Witcher 3, a continuação do Witcher lá no Netflix. E vai ter uma DLC nova pro Witcher 3, agora que fizeram uma versão nova dele pra PS5. Mas na realidade, sabe por que eles estão fazendo isso, né? É porque o Cyberpunk 2077 é a mancha na história da CD Red. Então, então, é o que eu vou falar. O Witcher 3 é um ótimo jogo, mas pega e pensa. Você tá jogando lá, já tá jogando umas 50 horas. Daí você vai pegando um monte de item. E aqueles itens de crafting, eles não pesam nada. Então o que você faz? Porque a preguiça é a mãe de todas as virtudes, você não vende nada daquilo. E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Pega um save fresh, que você não tem quase nada no teu inventário, e abre o inventário. É rapidão. Pega um save lá do final do jogo e abre pra você ver o que vai acontecer. Vai demorar para mostrar a tela de itens. Ou manda ordenar os itens para você ver o que vai acontecer. Aí tu para e pensa, um jogo desenvolvido pela CD Red, que a gente sabe que tem bons programadores, e ele tem um problema tão trivial assim. Então, isso é uma coisa fundamental da computação. O que acontece? O cara começa a aprender programação e em computação você tem que ser meio autodidata, né?
Daí esse cara viu ordenação de dados, viu essas coisas fundamentais em uma disciplina. Provavelmente ele pegou um professor casca grossa e tomou terror pela coisa e ele só estudou para passar e depois esqueceu completamente. Daí ele está desenvolvendo, ele está preocupado com motion capture, com animação, com enredo, com encadeamento de história, com mecânica de jogo. E essa coisa que parece imbecil, mas que irrita profundamente os jogadores, que é o teu menu, né, o teu inventário, o cara ele simplesmente não tem know-how técnico para resolver esse problema. Agora, você esperava que numa empresa como a CD Red você tivesse gente que isso fosse que nem, sei lá, né, respirar, resolver um problema desses. Mas não é. E essa é a realidade do mercado de computação, pessoal. A gente tem uma carência tão grande de profissionais de computação mundialmente que a gente contrata pessoas que não têm uma formação adequada, que não têm uma base sólida em muitos aspectos. Querem um exemplo? Eles têm 60 e poucos professores de computação na Facom. Sabe quantos deles fizeram só uma disciplina de AOC na vida inteira? Desses 60, eu acho que pelo menos uns 55 só fizeram uma disciplina de AOC na vida inteira. Eu mesmo. Minha área não é AOC. Sabe qual é a minha área? Data Science. Minha área é matemática. Eu escrevo algoritmos de reconhecimento de padrões. É aí que eu pesquiso. E daí, por que eu dou aula de hardware? Porque eu fiz colégio técnico e eu tive 4 disciplinas de microprocessadores na vida. Eu entendo como é que esse negócio funciona e entendo a importância disso. E uma das pesquisas que eu faço é a seguinte: eu pego um algoritmo de data mining e esses algoritmos são baseados em equações matemáticas, né? Que descrevem o problema. Eu pego e mexo algebricamente na equação para diminuir o número de multiplicações, de divisões que esse algoritmo vai ter. E isso tem um impacto no desempenho gigantesco. Uma outra coisa que eu faço é, eu pego o algoritmo que usa números reais e gero uma versão dele que só usa números inteiros. Porque eu sei que uma operação de número inteiro é muito mais rápida do que uma operação de ponto flutuante. Porque quando o Atari ele era um hardware muito limitado, ele tinha 128K de RAM, ou 64K de RAM, eu não lembro. Era bem pouquinho, era menos de 1 mega, bem menos de 1 mega. Então, você com esse tanto limitado de memória, você tinha que usar com muita parcimônia a memória que você tinha disponível. Você não tinha textura, você não tinha imagem. Todas as imagens que apareciam na tela, elas eram geradas pixel a pixel. Com o Nintendinho surgiu o conceito de sprite. O sprite era o quê? Era um bitmap onde todos os desenhos que você precisava, o pixel art da coisa, existia num arquivo só. E daí você recortava desse arquivo as janelinhas que tinham a imagem que você precisava para compor tua cena. Isso é sprite. Então, por exemplo, você tinha um bonequinho correndo. Aí você fazia o quê? Você tinha uma imagem que tinha vários desenhos do bonequinho, cada estágio da movimentação dele. E daí, cada refresh da tela, você carregava uma dessas figurinhas naquele lugar onde o personagem devia estar. E é assim que você gerava a ilusão de movimento no Nintendinho, no Mega Drive, no Super NES também era assim. Usando sprite. E hoje em dia esses jogos de pixel art, esses jogos indie, eles usam essa técnica aí. O Unity dá suporte a isso. O Unreal não sei se dá. Honestamente eu não sei se o Unreal dá. O Unity eu tenho certeza que dá. Eu já vi isso. Tinha até uma aluna que defendeu o TCC que foi um jogo de pixel art feito usando o Unity. Beleza, pessoal? Então tá claro o que a gente vai estar estudando nessa disciplina?
Eu meio que consegui capturar um pouco da atenção de vocês. Então tá, vai